Olá, está começando mais um episódio do 30 Minutos de Histórias, um projeto desenvolvido pelos estudantes da graduação e bolsistas do Programa de Educação Tutorial, o PET, em História da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou a Ana, uma mulher branca, cabelos claros, longos e soltos, e estou usando uma camiseta preta com um fone de ouvido branco. Ao meu fundo, uma parede branca. E para continuar nossa conversa sobre os negacionismos e falsidades históricas e manipulação política do passado, estamos aqui com o professor Valdir José Rampinelli, do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Catarina, para conversar conosco sobre a história da América Latina. Gostaria de agradecer a presença do professor e agora, passando a palavra, você poderia fazer uma breve apresentação para quem ainda não conhece? Eu sou professor do Departamento de História e faço uma apresentação visual. Eu tenho uma camiseta preta, uso óculos, cabelos escuros, estou no meu local de trabalho, que é a minha biblioteca, ao fundo uma estante de livros e nos lados também. E também, nos fundos, um quadro do pintor mexicano, obviamente que é uma réplica, Rufino Tamayo. Se o professor quiser falar um pouquinho sobre a linha de pesquisa também. Eu sou professor de História, estou na universidade já desde 1980, sempre atuei no ensino, seja na graduação, seja na pós-graduação. Também participo do Instituto de Estudos Latino-Americanos, que é um instituto que trabalha a América Latina, e o meu objeto de pesquisa sempre foi a América Latina, com especificidade do México, porque eu fiz mestrado lá, mestrado em estudos latino-americanos, e fiz meu doutorado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Então, para a primeira pergunta, nós gostaríamos de abordar a questão da identidade entre Brasil e América Latina, pensando que ao longo da sua história houve relações diversas com os outros países latino-americanos, porém o Brasil parece não se ver enquanto pertencente à América Latina. Inclusive, parece existir um movimento de virar as costas a esses países enquanto há um reconhecimento na cultura estadunidense. E o que o professor pode comentar sobre essa questão? O Brasil, historicamente, sempre esteve distante da América Latina. Tanto que os processos de independência havidos nas colônias hispanos foram completamente diferentes do processo de independência acontecido no Brasil. Lá nós tivemos revoluções, como a do Haiti, tocada pelos negros, em que se buscava, em primeiro lugar, o fim da escravidão e depois a independência. Tivemos a do México, capitaneada pelos indígenas, em que pediam eles primeiro a devolução das terras e depois a independência. E no restante da América Latina foram guerras com caráter popular, muitas delas. No Brasil, não. Foi um golpe dado pelas cortes que aqui estavam e pela elite que aqui atuava. O Brasil, então, inclusive, chegou, durante o Império, a ter boas relações com a Santa Aliança, e a Santa Aliança tinha um projeto que era reverter as revoluções havidas na América Latina nas suas independências. Por isso é que Bolívar dizia que, infelizmente, toda a América tem fronteiras com o Brasil, e isso é altamente perigoso, porque o Brasil pode fazer-nos a guerra com sucesso. Estava ele, obviamente, se referindo exatamente à guerra que poderia ser feita pela Santa Aliança contra as independências havidas nas colônias hispânicas. O próprio Congresso Anfictiônico do Panamá, de 1826, quando Bolívar prepara
a instalação da pátria grande, ele não convida o Brasil. Então, historicamente, o Brasil sempre esteve distanciado. O Brasil se aliou muito mais com a Europa do que com a África. Por isso é que nós temos um eurocentrismo tão forte nas ciências humanas em geral, nos próprios cursos de história. Vejam vocês que história da África praticamente foi imposto pelo governo. História da América pouco se estuda. E a África é conhecida. José Martí, no final do século XIX, lembrava que nós temos que conhecer a nossa história nos mínimos detalhes, al dedillo, porque quem não conhece a sua história está condenado a repetir os erros havidos. Então, esse distanciamento do Brasil vem desde o século XIX, chega até o século XX. Aqui nós tivemos alguma aproximação no final do século XX e início do século XXI. E quem capitaneou isso foi Hugo Chávez, na Venezuela, quando criou várias entidades, como o UNASUR, como o CELAC, como o Banco, como a Petroamérica, entidades das quais participariam só os países latino-americanos. Aliás, Simão Bolívar já lembrava que nas nossas organizações internacionais, delas não devem participar os Estados Unidos, porque eles são outra realidade. Nós somos América Meridional, dizia Bolívar, eles são América Setentrional. José Martí lembrava que a nossa América nasceu do cão de caça, e a América Europeia, a dos Estados Unidos, nasceu do arado. Então, são entidades completamente diferentes. E sempre que criamos aqui um organismo internacional na América Latina, do qual participam os Estados Unidos, esse organismo nunca funciona. Aliás, funciona a favor dos Estados Unidos. Vejam aí o TIAR, o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. Vejam aí a OEA, a Organização dos Estados Americanos. Então, o Brasil também esteve distante da América Hispânica, sempre. É muito importante que o Brasil se coloque na América Latina, porque nós somos uma realidade latino-americana. Nós fazemos parte do mundo subdesenvolvido, em que o capitalismo dependente cada vez se aprofunda mais, em que as nossas riquezas levam cada vez mais o poder para o centro do mundo, e em que somos perdedores. Nós não temos nada que nos aliar com a Europa. Aliás, a Europa, quando por aqui chegou, era a periferia do mundo. Se a Europa se desenvolveu, se a Europa fez a Revolução Industrial, se a Europa acumulou, foi graças à exploração que exerceu sobre a América Latina. Sem a América Latina, não haveria o capitalismo europeu, não haveria a Revolução Industrial Inglesa e não haveria a acumulação originária dada, como diz o próprio Marx, no tomo 1 do Capital. O professor citou alguns países agora, né, durante essa fala, e até como sintoma dessa negação do Brasil como um país latino-americano, nós temos no Brasil discursos muito fortes de rejeição a países como Venezuela, Cuba, Haiti, tornando cada vez mais comum frases como vai para Cuba, ou assim o Brasil vai virar uma Venezuela. E o que essas frases nos dizem sobre a relação do Brasil com os demais países latino-americanos? Mostram uma ignorância total. Aliás, no Brasil somos muito ignorantes em relação à América Latina, exatamente por causa do eurocentrismo. E os cursos de história têm culpa, porque os cursos de história preparam os historiadores e as historiadoras.
que obviamente vão dar aula por todos os lados. A América Latina sempre foi marcada por revoluções, no século XIX, no século XX, e todas as nossas revoluções ou foram interrompidas, ou foram vencidas, ou foram derrotadas. A única revolução vitoriosa na América Latina é a cubana. É por isso que Cuba incomoda tanto. E, ademais, a Revolução Cubana superou o capitalismo e escolheu o socialismo. Portanto, ela ficou fora da ordem dentro do contexto da Guerra Fria entre Washington e Moscou. E quando Cuba opta, escolhe, elege o socialismo, na América Latina é um verdadeiro terremoto, porque as fronteiras do comunismo encostam nas fronteiras do capitalismo. E a Revolução Cubana é um grande exemplo para toda a América Latina. Este é o grande problema. Cuba não é uma ameaça aos Estados Unidos, não é uma ameaça a nenhum país latino-americano, é o mau exemplo. Que mau exemplo? De soberania, mau exemplo de independência, mau exemplo de superação da pobreza, mau exemplo que faz com que os outros países latino-americanos busquem algumas coisas que Cuba tem. Nós agora estamos em plena pandemia. E qual é o país latino-americano que criou a sua vacina? Nenhum. O único foi Cuba. E vejam vocês que Cuba é um país do terceiro mundo, bloqueado. Vários países do mundo, comandados pelos Estados Unidos, não fazem comércio com Cuba, inclusive o Brasil, e eles fizeram a vacina. O bloqueio é terrível, e esse bloqueio é desde 1960. E é um povo que resiste ao bloqueio. Eu costumo dizer que o Brasil não suportaria um ano de bloqueio. Por quê? Porque é um povo que não tem a consciência do nacional, não tem a consciência revolucionária. O povo cubano tem. Só para dar um exemplo, já que estamos falando em história, o curso de História em Havana tem 6 Américas, estudando a América. O curso de História da UFSC tem 2 Américas. Veja a diferença. Se estuda a América. Então, Cuba é um mau exemplo para a América Latina. E eu diria, um mau exemplo para o mundo. O próprio Wright Mills, esse grande sociólogo estadunidense, no livro dele, Escucha Yankee, escrito em 1960, quando a Revolução Cubana já era vitoriosa, lá na última página ele vai dizer: a Revolução Cubana, guardadas as suas ambiguidades, foi tão importante para a América Latina quanto a francesa para a Europa. No entanto, claro, ninguém manda uma pessoa para a França, manda para Cuba. Oxalá as pessoas pudessem ir para Cuba, tomar a vacina, se precaver contra a pandemia, e vejam vocês que em índices sociais, não sou eu que digo, e nem são os dados cubanos, são índices apresentados pela ONU. Cuba está no nível não dos Estados Unidos, dos melhores países do mundo, os nórdicos. Só para dar um dado, de cada 1.000 crianças nascidas com vida, obviamente, até um ano morre 4. No Brasil morre 20, 30. Isso mostra o cuidado que se tem com a saúde, com a educação. É um povo culto, é o povo mais nacionalista da América Latina, é o povo mais anti-imperialista da América Latina, é o povo mais culto da América Latina. Eles produzem mais biotecnologia que o Brasil. Então,
este mau exemplo que Cuba dá para a América Latina é que é condenado. E aqui no Brasil, obviamente, com o atual governo, que trabalha neste campo da ideologia, Cuba é a desgraça. Vejam vocês que Cuba trabalha também com internacionalismo. Não é à toa que nós estamos vendo agora aí na mídia os indígenas não tendo atendimento médico no interior do país. Por quê? Porque os médicos cubanos foram mandados embora pelos governos que sucederam quem os trouxe. Agora falta médico. O médico cubano vai aonde o médico brasileiro não quer ir, porque o médico cubano não é mercenário, como a maioria dos médicos brasileiros são. O médico cubano tem muito mais uma missão do que salário. E vejam que isso fez uma falta muito grande para o nosso país. Então, mandar para Cuba virou chacota, inclusive. Cuba é um país que, nesse aspecto, tem avançado muito. A Venezuela está passando por muitas dificuldades e cercada pelo imperialismo, bloqueada nas suas contas externas, e tem problemas internos, sim, de condução, de corrupção. Eu acho que são eles que têm que resolver os problemas deles, e não nós que vamos, com tantos problemas que nós temos no Brasil, querer resolver os problemas da Venezuela. No Brasil se faz sopa de osso, quem pode. Bom, a gente já está encaminhando para o final desse episódio. O professor já comentou que o Brasil faz parte de uma realidade latino-americana, e a última pergunta ela vai no sentido de um possível futuro. Ou seja, com base no que foi dito aqui e o conhecimento do professor a respeito do passado da América Latina, nós podemos pensar em uma integração latino-americana, pensando também em relação aos recursos naturais disponíveis e potencial de desenvolvimento econômico. É possível esse nível de soberania, principalmente em relação ao imperialismo estadunidense? Eu não vejo possibilidade de integração latino-americana dentro do sistema capitalista. Aliás, a primeira grande luta pela integração latino-americana foi Simão Bolívar, com o projeto de Pátria Grande, escrito na Carta de Jamaica de 1815, quando ele dizia que nós temos o mesmo idioma, a mesma religião, fomos colonizados pela mesma potência, a espanhola, temos tudo para ter uma unidade. Ele não falava em integração. E era fundamental esta unidade para fazer frente ao imperialismo de então, a Inglaterra. E aquele imperialismo que também já se visualizava, os Estados Unidos. Quero lembrar que o Bolívar, em 1828, 2 anos depois do congresso que ele realizou no Panamá, para buscar esta unidade, ele já dizia, olha, os Estados Unidos parecem, pela providência, a querer abarrotar a América de miséria em nome da liberdade e da fome. Então, temos que olhar para a Inglaterra, que é o grande país imperialista, mas temos que prestar atenção nos Estados Unidos, que vem vindo no mesmo caminho. E fracassou o projeto de Pátria Grande, porque as elites latino-americanas de então, as oligarquias, se opunham a esta unidade. Cada um queria ter o seu país como se fosse a sua fazenda. E não queria ter uma unidade, porque na unidade estas oligarquias perdem. O capitalismo, que desde então sempre tivemos na América Latina, quando aqui chegou Cristóvão Colombo, antes dele já tínhamos aqui história de 40 mil anos, e o sistema não era capitalista. Com a chegada desse sistema, a possibilidade de unidade é muito difícil. Então, eu vejo, sim, na perspectiva, no horizonte,
que um dia a gente possa chegar a uma integração, mas dentro de um sistema socialista, não capitalista. E aqui eu recorro a um grande historiador argentino, chamado Jorge Abelardo Ramos, que tem um livro especial sobre a América Latina, chamado História da Nação Latino-Americana, em que a grande tese deste livro dele, traduzido para o português, pela editora Insular, é, sim, buscar a unidade da América Latina, mas não dentro do capitalismo. Porque não é possível. Basta analisar a conjuntura latino-americana. Ora, governos conservadores, quando não reacionários, depois governos de centro-esquerda, quando não progressistas. São ondas quase que vão e vêm, são conjunturas cujas bandeiras vão para um lado, depois são levadas para o outro. E assim vamos vivendo. Vejam vocês que todas essas ondas pelas quais nós passamos, desde que Cuba fez a sua revolução em 1959, ela não sofre onda nenhuma. Por quê? Porque ela tem um projeto. Claro que esse projeto é boicotado pela América Latina, pelos Estados Unidos e por vários países do mundo, porque é um projeto socialista. Mas eu vejo, sim, a possibilidade de uma integração na América Latina, mas não dentro do sistema capitalista. Olha aí a conjuntura do início do século XXI, parcialmente favorável a uma integração, com Hugo Chávez na Venezuela, com Rafael Correa no Equador, com Evo Morales na Bolívia, com Néstor Kirchner na Argentina, com Lula no Brasil. Deu no que isso tudo? Deu em Bolsonaro no Brasil, deu em Macri na Argentina, deu num golpe na Bolívia, deu em Lenin no Equador e o mesmo no Peru. São conjunturas que não mudam a vida da América Latina. Nós não precisamos disso. Ora lá, ora cá. Efeito sanfona. Cuba, repito, não passa por estas conjunturas, porque é um país que tem um projeto socialista, tem soberania, é um país que fala de igual com os Estados Unidos, atua no internacionalismo internacional, tanto é que Cuba está diretamente ligada ao fim do apartheid na África do Sul, está ligada diretamente ao surgimento da Namíbia como país independente, está ligada diretamente à manutenção de Angola na sua independência. A presença de Cuba na África é completamente ignorada no Brasil, porque é um internacionalismo que enfrentou o imperialismo estadunidense lá. Tanto que, quando se assinou o final do apartheid, em 1988, na ONU, quem estava sentado na mesa, além da África do Sul, de Angola, de Namíbia? Os cubanos. Os cubanos. Quando Nelson Mandela se torna presidente da África do Sul, qual é o primeiro país que ele visita? Cuba, para agradecer o papel deste país na luta contra o apartheid. Olha o tamanho de Cuba. Por isso é que Jorge Risqué, este cubano, inclusive esteve aqui na UFSC, disse o seguinte, e é duro para o imperialismo escutar isso: se a África nos mandou para cá escravos trazidos pelos navios ingleses, nós voltamos à África, sim, mas para lutar pelo fim do apartheid e pela independência das colônias que ainda existem, as colônias portuguesas. Então, é muito importante que a gente tenha esta
visão, não há verdadeira integração na América Latina dentro do capitalismo. É enxugar gelo, ora vai, ora vem. Vamos continuar enxugando gelo. Professor, é sempre um prazer te ouvir, tanto aqui quanto nas aulas. Com isso, a gente vai se encaminhando para o final desse episódio. A gente agradece o professor por aceitar o nosso convite, por nos dar essa aula. E agora, se você gostaria de comentar algo que não foi dito ou perguntado, e também se quiser se despedir, fique à vontade. Não, eu quero agradecer vocês, estudantes do PET. Quando vocês estão no PET, significa que vocês, além de ter esta bolsa tão pequena e tão vergonhosa, mas ela ajuda, vocês estão estudando, pesquisando em grupo. E a função do historiador hoje e da historiadora hoje é levar a criticidade à sociedade. Vivemos numa sociedade de pensamento único, com ignorância sobre a ciência, rejeitando pesquisas históricas. Uma vergonha. O mundo tem vergonha do Brasil hoje. E a função do historiador é isso, é olhar a história de baixo para cima. Como diz o Walter Benjamin, história contra pelo. O que significa? Levantar o pelo do braço para mostrar as cicatrizes da humanidade. O historiador oficial é aquele que passa a mão no braço a favor do pelo, para esconder, hein, as lutas dos povos, para esconder as lutas de classes, em outras palavras. E o verdadeiro historiador, a verdadeira historiadora, é aquela que mostra as cicatrizes. E as cicatrizes do Brasil e do mundo como diz Marx, a história das sociedades ontem e hoje, a história das lutas de classes. Olhe aí no Brasil a nossa história dos 500 anos, desde que aqui chegaram os portugueses até hoje, luta de classes na veia o tempo todo. Cabanagem, balaiada, sabinada, contestado. E, claro, a nossa história nos ensina isso. Só que historiadores de plantão para falsear a história é o que mais temos. E vocês, como estudantes do PET, têm a obrigação de serem críticos nesta conjuntura. É isto que a sociedade precisa. E esse foi Recontando a História da América Latina, 4º episódio da série do 30 Minutos de Histórias. E no próximo episódio nós falaremos sobre a história indígena. E se você ainda não assistiu os outros episódios, em qualquer uma das nossas páginas ou no site, vocês encontram. Já aproveitem para curtir, comentar, compartilhar e, é claro, nos seguir para ficar atentos às novidades do PET História UFSC. Agradeço novamente a presença do professor e também a toda a equipe técnica por trás das câmeras. E com isso, ficamos por aqui. Até a próxima!